Se você está pensando em comprar um iPhone 15 ou então um 15 Plus, talvez essa não seja a melhor compra, o melhor custo-benefício para você. E eu vou te apresentar nos próximos minutos nesse vídeo. Eu sou Marília Guimarães e você está no Entendendo iPhone. Vamos lá? Quando você compara as especificações do iPhone 15 e do iPhone 15 Plus, você começa a observar que eles são o iPhone 14 Pro em um corpo novo. Isso faz com que o iPhone 15 e o 15 Plus, por terem sido lançados agora, eles tenham um preço mais alto. E a Apple deixou de vender oficialmente o iPhone 14 Pro e o 14 Pro Max. Só que isso não quer dizer que esses aparelhos não são mais um bom negócio. Pelo contrário, eles são tão bons que a Apple pegou as melhores partes, vamos dizer, deles e colocou onde? Colocou no iPhone 15 e no iPhone 15 Plus. Porém, como foram lançados agora, você tem um preço mais alto. Sendo que o iPhone 14 Pro e o 14 Pro Max têm funcionalidades que são específicas deles e eu vou contar aqui para você. E aqui é que tá, e eu deixo esse ponto para você refletir. Você pode ainda conseguir em várias lojas que ainda tem estoque desses aparelhos, como também pessoas que estão querendo se desfazer do seu iPhone 14 Pro e do 14 Pro Max para irem para o 15 Pro e para o 15 Pro Max, que aí é uma outra conversa, estão querendo trocar esses aparelhos, estão querendo se desfazer deles, e aí você pode saber, Marília, é bom eu comprar? Com certeza, e entenda por quê. Principalmente se você estiver pensando em comprar o iPhone 15 e o 15 Plus. O 14 Pro e o 14 Pro Max, eles são melhores. Observe comigo. A tela do iPhone 14 Pro e do 14 Pro Max, você tem ela sempre ligada. No iPhone 15, você não tem isso. Quando a gente fala de qualidade, é a mesma qualidade e intensidade de brilho, sim. Mas você tem essa funcionalidade a mais, que somente está presente na linha Pro, do 14 Pro, como também do 15 Pro, que é a tela sempre ligada. Mesmo quando você desbloquear, ou melhor, quando você bloquear o seu iPhone, você vai ver a informação ali do horário, o seu papel de parede. E no iOS 17, você tem um modo em espera, que você vai ter sempre uma informação do seu calendário, da bolsa, de um relógio, que você escolher, você vai colocar e assim você sempre vai ter em uma intensidade de luz mais clara, que é a tela sempre ligada, que está presente somente no 14 Pro, 14 Pro Max, no 15 Pro e no 15 Pro Max. No iPhone 15 e 15 Plus, não. No iPhone 14 Pro, quando você olha para o jogo de câmeras na traseira, você vai perceber duas coisas aqui. A primeira delas é que você tem 3 câmeras, sendo que uma dessas câmeras você consegue fazer fotos em macro, que é aquela foto que você aproxima bastante de um objeto, de um inseto, e você consegue ter uma riqueza de detalhes absurda que nas outras câmeras você não consegue, que é a câmera macro. E ela somente está presente na linha Pro. No iPhone 15 e no 15 Plus você não tem isso. E também você tem a câmera teleobjetiva, que é aquela câmera que tem um pouco mais de zoom. Quando você abre as câmeras do iPhone 15 ou do 15 Plus e compara com o iPhone 14 Pro e o 14 Pro Max, você vai ver que tem aqui 3x e não apenas 2x. Para quem gosta de fazer aquelas fotos em modo retrato também, no iPhone 14 Pro e no 14 Pro Max, você tem mais uma particularidade que ajuda, que é o tal do scanner LiDAR. São pontos de infravermelho que o iPhone joga para frente e ele consegue identificar a profundidade do objeto das pessoas que estão ali. Então você consegue ter aquele efeito do modo turvo atrás, aquele buquê, aquele desfoque. Você percebe que nas fotos feitas pelo Pro, você vê que elas têm uma realidade, vamos dizer que melhor nesse ponto. Sem falar que, falando ainda do modo retrato, você consegue fazer fotos
Com o modo noite ativado, você consegue ter no modo retrato, apenas na linha Pro, porque você tem o Scanner LiDAR. E esse Scanner LiDAR não fica somente para esses pontos. Quem faz uso de determinados aplicativos de arquitetura, por exemplo, para identificar o ambiente, o Scanner LiDAR ele consegue identificar as pilastras, melhor os móveis, e assim você consegue ter uma realidade aumentada daquele ambiente melhor do que nos outros aparelhos. Então aqui está mais um ponto que é bom que você saiba também. E se tratando ainda de tela, veja só. Na linha Pro, no 14 Pro, no 14 Pro Max, você tem o tal do 120 Hz, que é uma taxa de atualização muito mais rápida do que a tela do iPhone 15. Porém, o que é que isso significa, Marília, esses números? Significa que a taxa de atualização, você quando deslizar a tela do seu iPhone em um texto, ou então até nas redes sociais, passar de um lado para o outro, pode ser. Isso aqui poucas pessoas percebem, mas a tela do 14 Pro, você vê que ela é mais fluida. E também, a depender dos jogos e do filme que você assista, pode perceber que a tela tá ali, tá passando mais rápido, tá mais fluido o negócio por causa dessa taxa de atualização que é mais rápida na linha Pro do que na linha normal. E um ponto muito importante que todo mundo, eu acredito, que quer saber, a bateria. Marília, quem é que tem uma bateria melhor, que vai durar mais tempo? O iPhone 15, a Apple mostrou que você consegue ter até 20 horas. E no iPhone 14 Pro, você tem 3 horinhas a mais, 23 horas. Então, a bateria do 14 Pro também é melhor. Processador, aí é onde está o ponto, porque muitas pessoas, Marília, mas o iPhone 15 acabou de ser lançado. Então, ele tem um processador melhor, né? Não. O processador que está presente no iPhone 15 é o mesmo processador que está presente no 14 Pro, que é o A16 Bionic. E isso é muito importante que você saiba, porque no momento de atualização, vamos dizer que daqui a aproximadamente uns 5 anos, a Apple pode deixar de atualizar o sistema operacional novo, o iOS 2022, vamos dizer. Pode ser que ela não vai disponibilizar como ela faz. O iOS 17 agora, o iPhone 8 não suporta mais o iOS 17. Só que a gente está falando de um aparelho de 6 anos atrás. Isso vai acontecer no futuro. E a Apple tira pelo processador. Até então é assim que ela faz. Então, o iPhone 14 Pro provavelmente só vai deixar de ser atualizado quando o iPhone 15 também for. Então aqui está um ponto para você pensar. Ah, mas o iPhone 15 foi lançado agora, um ano depois. Sim, mas só que o processador que está nele é o mesmo coração que já faz parte do iPhone 14 Pro. E também é tão rápido quanto. A essa altura do vídeo você já deve estar pensando, Marília, então não tem nenhuma desvantagem em pegar o iPhone 14 Pro? Vou dizer que tem uma, talvez, que é a tal da porta Lightning. O iPhone 14 Pro tem a porta Lightning, que é a que a gente conhece dos modelos de iPhone anteriores, da linha 13, da linha 11, da linha 12, do 10, do 10S, do 8, do SE de segunda geração, que é aquele cabo que a gente já está acostumado. No iPhone 15, o que foi que a Apple fez? Ela trouxe a porta USB tipo C, que é um padrão universal, vamos dizer, que é utilizado pela maioria dos dispositivos eletrônicos, como câmera, como computador, até no iPad também a Apple colocou o USB tipo C. Então é essa porta que é mais fácil para você conseguir um cabo e também por ter a porta USB tipo C, a Apple liberou um recurso que você consegue carregar através do seu iPhone um outro dispositivo. É como se o seu iPhone fosse uma bateria externa para carregar os seus AirPods, o seu Apple Watch, por exemplo. No iPhone 14 Pro, a gente tem a porta Lightning, vamos dizer que ainda. Então, essa é a desvantagem que eu não considero tanto assim, mas isso daqui pode ser. E a conclusão é a seguinte: você percebeu que o iPhone 14 Pro, ele é um excelente aparelho, tem até funcionalidades que no iPhone 15 não tem, e que por ele ter deixado de ser vendido oficialmente
pela Apple, mas diversos outros varejistas e pessoas têm esse aparelho ainda, pode ser uma excelente oportunidade para você. Porque ou ele vai custar o mesmo preço do iPhone 15, mas a probabilidade é que ele custe mais baixo. E aí tá um excelente aparelho que você pode ter com um custo-benefício. Conte aqui nos comentários que eu quero saber qual vai ser a sua decisão. E para você que tem um iPhone 14 Pro e o 14 Pro Max, continue a saber que eles são excelentes aparelhos. Aí tá, a Apple trouxe a alma do iPhone 14 Pro, ela colocou onde? No iPhone 15. Por hoje é só e até a próxima.